Quando o meu pé escorregou na borda escarpada do despenhadeiro e o corpo pendeu para o vazio da ravina profunda do Gerês, gritei sem hesitar: eu amo-te, Miguel. Não posso cair sem te dizer a verdade que me consome há anos. O meu melhor amigo, com o rosto pálido de terror, agarrou-me o braço com força sobre-humana, puxando-me de volta para a segurança da terra firme, enquanto o eco do nosso último tiro contra o javali ainda ressoava entre as árvores antigas. Naquele segundo de pânico puro, a amizade inocente que construímos desde a universidade em Lisboa transformou-se irreversivelmente, e o peso de anos de segredos reprimidos por causa da minha família conservadora de Coimbra caiu sobre nós como uma avalanche. Ofegantes, caímos no chão musgoso, os olhos dele fixos nos meus com uma mistura de choque, confusão e algo mais que eu não ousava nomear. A viagem de caça que planeámos como uma escapadela inofensiva para aliviar o stress do meu trabalho como arquiteto e a pressão constante dos meus pais para casar com a Sofia, a filha de amigos de longa data, tinha-se tornado o palco de uma revelação que ameaçava destruir tudo o que eu conhecia. Miguel, sempre o mais aventureiro de nós os dois, com a sua profissão de professor no Porto e a sua forma de ver o mundo mais aberta, ficou em silêncio por momentos que pareceram eternos. A floresta à nossa volta, com os seus odores a pinheiro e terra úmida sob o sol filtrado pelas copas, testemunhava o início de um drama que nenhum de nós podia prever. Como chegámos aqui? A pergunta martelava na minha mente enquanto recuperávamos o fôlego. Tudo começara 2 semanas antes, quando lhe propus esta viagem para desconectar dos meus dias cinzentos em Lisboa, onde o meu pai me ligava todas as noites a lembrar que, aos 28 anos, um homem deve assentar e formar família. A mãe reforçava com as suas orações na igreja de São Domingos e a Sofia esperava um pedido que eu adiava com desculpas vagas. Eu e Miguel conhecíamos-nos desde o primeiro ano da faculdade, partilhávamos apartamentos baratos no Bairro Alto, risos até de madrugada e silêncios que por vezes pareciam carregados de algo não dito. Mas eu enterrava tudo porque, na minha casa de Coimbra, o amor entre homens era pecado, a vergonha da família e o fim da linhagem Silva que o avô tanto prezava. Durante a viagem de carro desde Lisboa falámos de tudo menos disso, das caçadas antigas que o pai dele fazia no Minho, das minhas noites em claro a desenhar projetos que nunca satisfaziam o chefe e da pressão social que em Portugal ainda paira, mesmo nas cidades modernas onde a lei permite o casamento igual, mas as aldeias e as famílias tradicionais olham de lado. Eu fingia que a caçada seria apenas uma aventura de homens, a respirar ar puro, a sentir o peso da espingarda e a esquecer responsabilidades. Mas, no fundo, sabia que a solidão da serra me forçaria a enfrentar o que carregava no peito. Quando chegámos ao parque registámo-nos no posto de controlo, o guarda avisou sobre as regras da temporada e nós partimos a pé com mochilas leves, o ar fresco da manhã a bater no rosto. A primeira hora foi calma, seguimos trilhos marcados, avistámos veados ao longe e eu sentia o coração acelerar, não pelo animal, mas pela proximidade dele. Miguel ria-se das minhas histórias antigas e eu observava o seu perfil forte, a barba bem cuidada, o modo como os músculos se moviam sob a camisola. Durante o almoço improvisado de pão com queijo e vinho tinto ele perguntou-me diretamente: João, tu estás bem? Pareces distante há semanas. Eu respondi com uma mentira qualquer sobre o trabalho, mas os olhos dele penetravam-me como sempre. Agora, ali caído no chão após o deslize, eu via o preço da mentira. O meu corpo tremia, não só de frio, mas de alívio misturado com terror. Miguel ajudou-me a levantar, limpou a terra da minha roupa e disse com voz rouca: Vamos voltar para o acampamento, João. Isto não é hora para caçar mais. A caminhada de regresso foi silenciosa, cada passo ecoava na minha cabeça com a confissão que acabara de fazer. Eu esperava rejeição, raiva, talvez até o fim da nossa amizade. Mas ele não disse nada, só caminhava ao meu lado, o ombro roçando o meu de vez em quando. Quando chegámos à cabana de madeira alugada, o sol já ia alto e o cansaço pesava nos ossos. Sentámo-nos na varanda com 2 cervejas frias e o silêncio tornou-se insuportável. Eu comecei a falar de novo: Desculpa, Miguel. Eu não planeei isto, mas nestes dias contigo percebi que não aguento mais fingir que sou o filho perfeito, o noivo ideal, o homem que a sociedade exige. Tu és o único que me faz sentir vivo e eu sei que isto pode destruir tudo, mas eu tinha de te dizer. Ele olhou-me longamente, os olhos castanhos cheios de algo que eu não conseguia ler, e respondeu devagar: João, eu suspeitava há tempos, mas nunca imaginei que fosses tu a dizer primeiro. A noite caiu devagar e, com ela, veio a primeira conversa verdadeira sobre o que sentíamos, o medo da família, a pressão social em Portugal, onde ser gay ainda é tema de sussurros em muitas mesas de jantar. A nossa amizade parecia agora um campo minado, mas também uma ponte para algo maior.
Eu sabia que o preço seria alto, mas naquele momento, no meio da floresta, o alívio era maior que o medo. Na cabana, o fogo crepitava na lareira e o cheiro a lenha misturava-se com o aroma do café que Miguel preparava devagar. A confissão pairava entre nós como uma névoa densa, e ele finalmente quebrou o silêncio, sentando-se ao meu lado no sofá gasto. Eu também sinto algo, João, mas o medo paralisa-me. A minha família no Porto não é tão rígida como a tua, mas o meu pai ainda fala em netos e continuidade. O meu trabalho como professor expõe-me a olhares, e eu vi amigos perderem empregos por menos do que isto. A noite avançou com recordações da universidade, quando partilhávamos o quarto e eu fingia dormir para não revelar o quanto o teu riso me afetava. Miguel contou-me histórias de amigos que saíram do armário e pagaram caro com rejeição familiar e isolamento social em vilas conservadoras. Nós discutimos as escolhas que teríamos de fazer se seguíssemos este caminho. A pressão do casamento com Sofia era o ponto mais doloroso para mim. Ela era boa pessoa, filha de amigos dos meus pais, e o noivado era quase um contrato social. Eu via o rosto da mãe a chorar se eu contasse a verdade e o pai a gritar que eu desonrava o nome da família. A conversa durou horas até o cansaço nos vencer, e dormimos em camas separadas, mas com os pensamentos entrelaçados. O dia seguinte amanheceu nublado e decidimos não caçar mais. A floresta agora parecia testemunha cúmplice da nossa nova realidade. Caminhámos por trilhos mais suaves, falando de planos hipotéticos de uma vida juntos em Lisboa, longe das aldeias. Mas o pânico crescia em mim. Cada vez que o telefone tocava era a mãe a perguntar como estava a caçada e se eu tinha refletido sobre o pedido de casamento. Eu respondia com mentiras curtas, e Miguel via o meu sofrimento. Ele propôs que voltássemos mais cedo para pensar com clareza. Mas eu sabia que o regresso significava enfrentar a realidade. A viagem de carro de volta foi tensa, com paragens em aldeias onde as pessoas olhavam para dois homens sozinhos com curiosidade discreta. Em Coimbra parei para visitar os pais rapidamente. O pai falou-me de caçadas antigas e da importância de ser homem de verdade. A mãe serviu bacalhau à brás e perguntou pela Sofia. Eu saí dali com o coração apertado. Miguel esperava-me no carro e viu as lágrimas que eu tentava esconder. A nossa relação agora era um segredo vivo que pesava como chumbo. Cada decisão parecia errada, esconder ou revelar, trair a família ou trair a mim mesmo. A tensão subia gradualmente enquanto nos aproximávamos de Lisboa, onde a vida normal nos esperava com as suas armadilhas. De regresso a Lisboa, a cidade pareceu-me estranha, as ruas cheias de gente alheia ao nosso mundo virado do avesso. Tentámos atuar normalmente, Miguel voltou às aulas e eu aos projetos no escritório. Mas os olhares trocados durante o almoço, os toques discretos no café do Barro Alto, traíam-nos. A primeira fissura veio do primo António, que nos viu a jantar num restaurante discreto e notou a intimidade no nosso diálogo. Ele era da família conservadora e eu sabia que o segredo não duraria. A mãe ligou-me dias depois, a insistir no casamento, a data já marcada para o outono. Eu entrei em pânico e Miguel propôs que pensássemos juntos, mas o medo dominava-me. Eu comecei a evitar os encontros públicos com ele, alegando trabalho, o que o magoava visivelmente. A pressão social em Portugal manifestava-se em comentários inocentes dos colegas sobre casamentos e família. A minha noiva Sofia notou a distância e confrontou-me numa tarde chuvosa no meu apartamento. Eu menti dizendo que era stress, mas os olhos dela revelavam dúvida. A traição veio rápida, o primo contou à tia que contou à mãe, de repente, a família inteira sabia ou suspeitava. A primeira chamada do pai foi um grito de raiva. Como podes fazer isto à família João? És doente ou o quê? A mãe chorava ao fundo e eu senti o chão abrir-se. Miguel veio ter comigo naquela noite e abraçámo-nos em silêncio, o preço começava a cobrar-se em lágrimas e noites sem dormir. Cada escolha que fazia parecia errada, esconder para proteger os pais ou assumir e perder tudo. O conflito interno consumia-me, o desejo de liberdade contra o dever filial, a moral católica que me ensinaram desde criança contra o amor que sentia. O drama intensificava-se com cada conversa telefónica, cada mensagem ignorada. A confrontação explodiu numa reunião familiar em Coimbra, o pai exigiu que eu negasse tudo, a mãe rezava o terço e a Sofia apareceu com os olhos vermelhos. O primo António confirmou o que vira e o irmão mais novo, que eu sempre protegera, olhou-me com decepção profunda. Eu tentei explicar, mas as palavras saíam tortas, o amor por Miguel parecia pecado aos olhos deles.
Miguel ficou em Lisboa esperando notícias, mas a traição do primo aprofundou a ferida. Eu cometi o erro de negar parcialmente para ganhar tempo, dizendo que era confusão passageira, o que magoou Miguel profundamente quando ele soube. A família impôs condições, cortar contacto com ele ou perder a herança e o apoio. O meu emprego estava em risco porque o chefe era amigo do pai. A dor era física, as noites em claro a questionar se o amor justificava tanto sofrimento. Miguel, por sua vez, enfrentava a própria família, que, embora mais aberta, ainda o alertava para os riscos sociais em Portugal, onde o preconceito persiste nas pequenas comunidades. A traição estendeu-se quando um colega de Miguel espalhou rumores na escola e os pais de alunos reclamaram. A escalada de confrontos levou a discussões violentas por telefone, eu gritava com o pai, ele ameaçava deserdar-me. Cada decisão cobrava o seu preço, a amizade com Miguel agora frágil por causa da minha fraqueza momentânea. A tensão chegou ao pico quando decidi ir a Lisboa confrontar Miguel cara a cara, o amor e o medo lutavam dentro de mim. Na sala do meu apartamento em Lisboa, Miguel esperava-me com os olhos cansados, mas determinados. Eu admiti o erro da negação, pedi perdão e ele chorou pela primeira vez desde a floresta. A escolha final veio após dias de reflexão. Eu decidi assumir publicamente o amor por ele, mudando-me para um apartamento juntos, cortando laços temporários com a família. O preço foi alto, o pai não falou mais comigo, a mãe enviava mensagens tristes e a Sofia desapareceu da minha vida. O trabalho tornou-se mais difícil, com olhares de lado, mas encontrei força na autenticidade de Miguel, que me apoiava em cada passo. A sociedade em Portugal testava-nos com sussurros e olhares, mas também com amigos verdadeiros que nos acolheram. A despertar veio lenta, compreendemos que o amor autêntico exigia sacrifícios, mas trazia uma paz interior que nenhuma tradição podia substituir. As feridas cicatrizavam aos poucos, com conversas longas e planos para um futuro onde pudéssemos ser nós mesmos sem medo. A família talvez um dia compreendesse, mas o caminho estava traçado e nós pagámos o preço com coragem. Foi correto o que João fez ao escolher o amor, sacrificando a família, ou a tradição e os laços sanguíneos devem sempre prevalecer. Verdadeiro ou falso?